quinta-feira com mais um Carol Pod, um podcast muito especial preparado para você, com pessoas especiais, para pessoas especiais. Hoje a gente vai falar de um assunto super interessante e eu recebo aqui a Fabiana Rosa. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você e poder compartilhar da meditação. Ah, é isso. Obrigada, Fabi. A gente vai falar sobre meditação. É um assunto cheio assim de curiosidade e acho que a gente vai poder esclarecer muitas coisas, né? Fabi, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Conta pra gente como é que você começou com meditação. Você trabalha com isso? Não. Não. Como você começou? Conta aí pra gente a sua história. Eu não trabalho com a meditação, eu pratico a meditação, eu frequento uma escola de meditação, que é a Brahma Kumaris, desde 2018. E a meditação veio na minha vida num momento bem desafiante. Uhum. Então eu estava assim procurando uma ajuda e eu coloquei no Google. Meditação. Você estava passando por algum problema, alguma desafiador situação que não ali? era nem em relação a mim. Uhum. Era em relação a outra pessoa. Tá. E que estava me deixando muito triste. Isso porque... é uma coisa interessante. Então era um problema de uma pessoa Sim. que você queria ajudar, queria solucionar e você foi buscar então Isso. recurso para isso. E deu certo. Porque aí eu coloquei no Google meditação e apareceu Brahma Kumaris. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu coloquei um retiro. E o retiro era a arte de pensar bem. Eu falei pro meu marido assim, eu vou para um retiro sexta-feira e volto domingo. Você nem sabia do que Sem nem se saber do que tratava? se tratava. Você nunca tinha meditado? Nunca tinha meditado. Mas na época estava meio em moda. Ah, Todo tá. mundo queria meditar, todo mundo achava que a solução para tudo era meditar. E aí a gente já tinha tentado algumas soluções para resolver e nada tinha tido solução. E eu fui, coloquei no GPS e fui sozinha, tranquila, para a Serra Negra. Cheguei lá, encontrei pessoas que eu nunca tinha tido contato na vida. Passei esses 3 dias maravilhosos. Voltei com a cabeça assim borbulhando, cheia de ideias, cheia de novas habilidades. E lá me virou a chave para uma coisa assim extremamente importante, que é a capacidade que a gente tem com a nossa mente de alcançar o próximo. Quando eles me falaram lá que a gente tem a capacidade de desejar bons votos para uma situação, mesmo à distância, isso me impactou muito. Porque a pessoa que eu precisava ajudar, ela queria se manter forte na situação que ela estava passando, ela não queria recorrer à terapia, a uma ajuda médica, porque ela falava que era passageiro. E eu vi que estava em sofrimento e que não queria ceder por aquele padrão de ser homem, sabe? Aí quando me falaram, olha, você pode na sua meditação colocar essa pessoa e ficar mandando bons votos para essa pessoa, que a meditação, ela consegue, o poder da mente chega até a pessoa. E aí eu voltei, que daí eu sentava para meditar, aí eu só pensava na pessoa e falava bons votos para essa situação, vai se resolver, vai se resolver. E lá na Brahma Kumaris, eles têm uma frase que é muito impactante, que fala, quem medita transforma e se transforma. Nossa, gostei dessa frase. Então, assim, não é uma coisa egoísta, né? É uma coisa para você e para o outro, né? E aí eu comecei por essa intenção em todas as minhas meditações. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Quando você chegou, você olhou no Google, o evento aconteceria em uma semana, você foi para lá, você nunca tinha meditado? Nunca. Como foi? Você já conseguiu meditar já de cara? Você já aprendeu? Foi difícil? Como é que é isso? Então, a meditação Raja Yoga é uma técnica que você não precisa meditar de olhos fechados, você não precisa criar ambientes favoráveis, então você não precisa acender uma vela, você não precisa acender um incenso, você não precisa... Escutar alguma música? Uma música, um mantra, não precisa nada disso. Porque eles falam que é a conexão com você mesma e a conexão com a alma suprema, que é Deus. Uns chamam de Deus, outros chamam do que quiser chamar, né? Mas é uma alma suprema, é um ser supremo superior a nós, né? Então, assim,
no primeiro momento, todo mundo tem a dificuldade de falar, nossa, mas será que eu vou conseguir Eu já tô pensando, ficar gente, acho quieta que eu não consigo. o tanto de pensamento que eu tenho? E realmente, né, a mente humana, ela tem 70 mil pensamentos por dia, o equivalente a 3 mil pensamentos por hora. E 99% dos nossos pensamentos são inúteis e negativos. 99, 1% 99. são pensamentos bons e produtivos? Sim. E aí a gente consegue mudar É isso. assustador, né? Então, assim, eu aprendi com a meditação que não adianta você sentar, achar que vai fazer alguma coisa se você não criar conhecimento para você, na hora que vier os pensamentos, porque eles vêm, eles não param. Não é que você vai sentar, meditar, ficar com a mente vazia. Isso é praticamente impossível. Né? Não consegue. Só aqueles monges mesmo que vivem isolados, que não têm estímulos, né? Que falar consegue esvaziar a mente. Nós, com tanto de estímulo que a gente tem no dia a dia, é impossível, né? Mas a gente pode mudar os nossos pensamentos. Então, a gente pode transformar um pensamento negativo em positivo. E também, quando você sentar para meditar, vem as informações, você fecha os olhos às vezes, porque pode fechar, você fica de olho aberto e você pensa assim, tem que daqui a pouco ir no mercado. Você acolhe aquela informação, você não pode ficar brigando com ela. Ai, mercado, agora! Você fala, ok, mercado, eu tenho que fazer a lista de supermercado, eu tenho que ir no mercado, mas mais tarde. Agora eu tô aqui nesse momento que eu tô me conectando comigo mesmo. Então, assim, você tem que criar situações para te favorecer. E aí você conseguiu, E já aí, quando assim, chegou nesse quando retiro? eu cheguei, eu ficava assim, eu fechava um pouquinho o olho, daí eu abria, eu olhava o que o outro estava fazendo, porque era tudo muito novidade, né? Fabi, e quando você chegou lá nesse retiro, como foi para você já conseguir meditar? Foi fácil ou você teve que treinar? Foi desafiador. Porque assim, eu nunca tinha tido um contato com a meditação. Eu via aquilo que todo mundo vê no Google, mas a gente acha que a gente vai fechar os olhos, ficar em posição de flor de lótus, com a mão assim, que vai alcançar alguma coisa. E não vai ter nada na cabeça. E não vai ter nada na cabeça, vai esvaziar a mente, né? E isso não é assim. Impossível, não. Então, assim, a aula de meditação que eu pratico na Brahma Kumaris é o que nos dá conteúdo, informação, para na hora que a gente sentar para meditar, a gente saber o que pensar, direcionar os pensamentos, ter um conhecimento para deixar a meditação fluir. Então, a prática também, a constância, é o que faz você obter resultados, né? Porque não adianta você achar que você vai sentar 5 minutinhos por semana que você vai ter algum resultado, né? Então, a meditação, eu falo, é igual escovar os dentes. Então, você tem que praticar todo dia. É uma higiene mental. Então, assim, começa, a pessoa sempre fala, ai, será que eu consigo meditar? Será que meditação é pra mim? Eu vejo todo mundo falar que toma benefício. Mas eu sou muito acelerada. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Meditação e religião. A meditação é ligada a alguma religião? É uma religião ou não? Ou é uma prática de um exercício? Isso. A meditação não tem nenhum viés religioso. Embora ela ative o nosso lado espiritual, porque a gente acaba tendo uma conexão com o divino, ela não tem nenhum vínculo religioso. É uma prática para melhorar a sua qualidade de vida. Então, qualquer pessoa, independente da religião, ela pode fazer a meditação e pensar no Deus que a religião dela ali adora. Isso, ela pode, porque é uma intimidade, é um momento de intimidade com Deus. Então a gente consegue perceber que a gente não precisa de um intermediário. A gente pode, como filhos de Deus, receber a herança dele tendo um contato íntimo. Então, é você com ele, com a fonte suprema. Então, isso também, quando a gente descobre, a vida da gente fica muito mais fácil. Porque a gente começa a perceber que ele está ali tão disponível o tempo inteiro que não tem barreiras.
Então, isso faz com que a vida também se torne muito mais fácil, Mais leve. mais leve. Fabi, precisa de alguma posição? Você tem que estar em alguma posição? Como é que chama? Fazer Flor de lótus, flor de ficar com as pernas. lótus. Tem que colocar uma música, tem que estar num lugar especial. Então, não tem. Eu que medito todo dia, eu tenho uma parte na minha casa que eu criei um ambiente para facilitar a minha meditação. Mas assim, não precisa ter uma música. O que a gente fala é para a pessoa sentar de uma forma confortável, num lugar preferencialmente silencioso, calmo, e que na hora que você estiver efetuando a prática, que ninguém te atrapalhe, que te interrompa, para que as coisas fluam. Então, assim, não precisa pôr música, não precisa pôr um mantra, não precisa acender uma vela, não precisa nada. É você sentar, se conectar, deixar o seu dia a dia de lado um pouquinho, falar, agora sou eu comigo mesma. Tem algum horário que seja... tem que ser sempre à noite, ou sempre de manhã, ou sempre depois do almoço? Então, eu medito de manhã e à noite. De manhã, facilita o poder de concentração, porque nós não tivemos ainda nenhum estímulo do dia, ainda não tivemos informações. É uma dica, então, para quem está começando. Sim. Comece de manhã, Sim. porque sua mente está mais limpa. Sim, tá mais limpa, exatamente isso. Então, assim, senta 5 minutinhos, a hora que você levanta, antes de começar as suas atividades, e pensa. Muitas vezes, você não precisa nem, assim, falar, eu vou meditar, mas já senta e pensa. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Projeta o seu dia de uma maneira positiva. Porque, assim, isso também faz muita diferença no dia. Aquelas pessoas que já acordam atribuladas, atrasadas, correndo, saindo, assim... Já olhando o celular. Sim, olhando o celular, recebendo estímulo de televisão, de tela. O dia você pode ter certeza Que vai ser agitado, que vai ser enrolado. Então, assim, se você puder 5 minutinhos acordar, respirar e falar obrigada por mais um dia. Que hoje eu consiga ser melhor que ontem. Melhor comigo, melhor com o outro, melhor com o mundo. E projetar o seu dia, que meu dia seja maravilhoso. Que passem pelo meu caminho pessoas do bem. Se as do mal vierem também, que eu saiba lidar. Então, assim, faz muita diferença. E aí você também pode fazer essa meditação para você próprio e para o seu próximo. Sim. Inclusive, esses dias eu tive uma amiga que perdeu o filho. Só que ela está longe. Gente, tá horrível. Desculpa. Imagina. E aí, eu fiquei... Vou fazer de novo a pergunta. Tá bom. Fabi, e essa meditação, ela é suficiente para você e para o próximo também, né? Você começou falando que você entrou nesse mundo da meditação para ajudar uma pessoa próxima a você. Isso. Então, nessa meditação diária, você também faz, como você falou, essas orações, esses pensamentos para você, para o seu dia ser bom, para que você encontre pessoas boas, se encontrar pessoas ruins que saiba lidar, e para o próximo também. Sim. Inclusive, esses dias, eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho. E ela está passando por um momento bem desafiador. Nossa. Só que ela não mora aqui. Então, assim, todo dia, a hora que eu sento para meditar, eu desejo bons votos para ela. Eu peço que ela seja acolhida, que a dor dela seja sanada. Então, assim, eu fico por alguns minutos enviando bons votos para ela. Como é que você faz? Como que eu envio bons votos para alguém? Então, o envio bons votos é envio de bons sentimentos. Que coisas boas aconteçam na vida dela. Que ela passe por tudo que ela tem que passar, porque também é uma coisa que ela tem que passar, que ninguém consegue passar por ela da melhor maneira possível. Então, assim, eu tenho muito... quando eu sei de alguma pessoa que está passando por um momento de doença, algum desafio na vida, eu envio bons votos. E a Brahma Kumaris, que é a nossa escola, ela, todo terceiro domingo do mês, todas as escolas do mundo, que ela está espalhada em 120 países, todo mundo no terceiro domingo do mês
faz a meditação pela paz. Então é um movimento bem forte para todo mundo sentar por 1 hora e meditar pela paz no mundo. É 1 hora, todo mundo junto, não? Todo mundo junto. Cada um com o seu fuso, né? Então sei. acaba que quase que fica o dia inteiro tendo essa conexão meditativa pela paz do mundo. Fala pra gente o que é de fato meditar. Na prática, assim, pra pessoa entender. Não precisa fechar o olho, não precisa ter um ambiente, assim, especial. Favorável, Mas como que é? Vou respirar? Sim, a meditação está intimamente ligada com a respiração. Então, assim, você senta, se concentra e observa a sua respiração. Porque no dia a dia, a gente não observa a nossa respiração. A gente respira no automático. Então, a gente não faz o processo respiratório completo, que é inspirar, encher o diafragma de ar, segurar um pouco esse ar para oxigenar o nosso cérebro e depois soltar com aquela sensação de soltei, saiu. Porque às vezes a gente fica com alguma energia também estagnada no organismo, né? Então a gente não fica com aquela sensação de ai, parece que eu estou engolindo sapo. Então a hora que você libera, você fica com aquela sensação de alívio. Então é muito importante também que a gente tenha essa prática durante o dia, dar umas paradinhas de minutos, mas assim, é minuto mesmo, é 1 minuto, que chama um controle de tráfego. Que a gente tem uns horários, que a Brahma Kumaris, a gente baixa um aplicativo e ela toca uma musiquinha que é para você lembrar que você tem que dar um break no seu dia. Então você, por 1 minuto, você para, silencia, respira e está pronta para recomeçar. Então, assim, você sai do automático, sai daquela sensação de estar sendo levada, tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vai que vai. Você tem mais controle, mais domínio dos seus atos? Tem, eu falo que a gente não reage, né? Você age de uma forma consciente, né? Porque a meditação faz isso, faz você entrar num estado de consciência elevada. Então, tem coisas que não pertencem mais. Então, assim, você ter raiva, você ter ódio, você ter aquele sentimento negativo. Porque nós, em essência, não somos isso, né? Nós somos amor, nós somos paz, nós somos merecedores de felicidade. Só que com tudo que a gente vem carregando, a gente esquece de quem a gente realmente é. E essência. E você falou uma coisa no início que esqueci o número de pensamentos. Quantos? 70 mil por dia. 70 mil por dia, né? 1% é pensamento bom? É útil e positivo. E de quem medita? Então, de quem medita você consegue Alcança, direcionar, vai para né? quanto? Eu não sei a porcentagem, mas eu sei que você consegue. Porque o ideal seria que o pensamento, as palavras e as ações fossem alinhadas, né? Tá bom. Então você não pode, mesmo que você fale uma coisa, se você não estiver pensando, não é genuíno. Não é, né? E assim, e às vezes o pensamento dá o start para muita coisa, né? Então se você tivesse Tudo começa no pensamento, né, Fabi? E se você tiver esse controle, muitas coisas não chegam na ação, né? Então isso é muito importante, né? É um benefício pra gente conviver, então, a né? gente pode pensar que quem pratica meditação, ou depois da gente ter um certo domínio do que vem nos nossos pensamentos, a gente consegue direcionar ele. Sim. Para acolher pensamentos bons. Sim. E desprezar os pensamentos Sim. ruins e saber mudá-los. Sim. O importante é a gente conseguir transformar o pensamento negativo num pensamento positivo, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente não quer, né? É que o negócio é muito rápido, né? Muito rápido. A mente da gente, eu falo que é como o cavalo sem doma, né? Ele vai... Se você não fizer, vem cá. Ela sabota a gente, né? O dia todo, né? Quais são os benefícios da meditação? Então, a meditação tem muitos benefícios, inclusive vários comprovados pela Organização Mundial de Saúde, né? Que ela consegue até curar algumas doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, estresse, síndrome do pânico. Ela melhora a qualidade do sono, o poder de concentração,
Porque hoje a gente vê que as pessoas não conseguem se concentrar por muito tempo em determinada A gente atividade. estava conversando mais cedo, antes de começar a gravar, e você falou um dado super interessante sobre crianças. As crianças, atualmente, elas não têm um poder de concentração elevado. Antigamente, você colocava as crianças para brincar, eles conseguiam se manter concentrados. Eu acho que é uma criança de 2 a 5 anos, assim, de 5 a 10 minutos. E isso ia aumentando. Hoje, com o uso das telas, a alta quantidade de estímulo que as crianças já sofrem, diz a pesquisa que eles conseguem se concentrar por 45 segundos. Nossa. Então, assim, é muito difícil você... E vai crescer um adulto assim, né? Vai, porque hoje as crianças não brincam, né? As crianças querem ficar na tela, na televisão. Crianças fazem meditação? Fazem. É Uma mesmo? belezinha, fazem. Tem vários programas de meditação com crianças. Que legal. É. Fabi, qual que é a diferença, então, da meditação guiada para essa meditação como é? A que eu faço chama Raja Yoga. Raja Yoga. E ela é uma meditação que é dada nos centros da Brahma Kumaris. Aqui em Campinas nós temos a nossa escola na Chácara da Barra. Então, assim, sempre tem os cursos de meditação. Todos os domingos tem palestras com vários profissionais, vários professores da escola mesmo, que são com temas super interessantes. A escola não tem nenhum fim lucrativo. Nem religioso. Nem um vínculo religioso. Então, assim, qualquer um de qualquer religião é bem-vindo a conhecer, a participar das atividades. Sempre tem workshop, sempre tem cursos. E, assim, a contribuição é voluntária. Se a pessoa se sentir tocada, que deve contribuir para a estrutura do centro, porque é um centro que tem que arcar com seus recursos, né, para poder sanar as dívidas, porque é uma casa, tem água, luz, ar-condicionado, né, você utiliza do banheiro, né? Então, é isso, a contribuição é voluntária, nada é cobrado. Então, assim, vale a pena a pessoa que tem vontade de conhecer, tirar um dia para visitar, um domingo, entra no site, veja a programação, se é uma palestra que interessa, que chama a atenção. As palestras são com temas sempre de saúde? Na maioria das vezes, geralmente de qualidade de vida. Qualidade de vida. E a gente tem um programa na Brahma Kumaris que chama Programa de Equilíbrio de Vida. Então, sempre tem algumas pessoas capacitadas que vão a empresas, porque hoje também se tornou muito comum grandes empresas ter os espaços para funcionários meditarem. A gente estava conversando, né? Antes então, que a assim, Apple faz isso. Apple, Google, Facebook, 3M, a Vivo. Então, assim, hoje é muito comum. Porque essas empresas têm espaços. Têm espaços e permitem que os funcionários, mesmo durante o horário de trabalho, façam essas pausas. Porque eles viram que traz benefícios para o funcionário e para a própria empresa de um modo geral. Porque eles aumentam a produtividade, eles voltam a ter um poder de concentração maior. Dá foco, né? Dá foco. Então, assim, eles tomam benefício da prática do funcionário, então eles permitem que eles possam fazer essas quebras durante o dia. E empresas que têm uma linha de produção, assim, eles também observaram que os funcionários que têm meditado, que têm parado um pouquinho, respirado, desacelerado, também a produtividade dele é maior. Então, se mexe com alguma coisa que às vezes tem uma perda nos funcionários que praticam a meditação, essa perda tem diminuído. Então, as empresas viram que tomam benefício também através do funcionário, que o funcionário acaba também tendo uma qualidade de vida melhor. E a diferença, então, da meditação guiada para Raja Yoga é que não tem ninguém conduzindo. Não. É você sozinho. Então, lá no centro, quando tem as palestras de domingo, porque vai muita gente que nunca teve contato. Então, fica assim, é uma sala, as cadeirinhas, e fica sempre tocando uma música. E, às vezes, até tem uma meditação guiada. Então, você
entra naquela sintonia e também se deixa levar. Então, assim, para quem está tendo um primeiro contato com a meditação, acaba sendo uma forma mais tranquila e mais acessível, porque você consegue se imaginar naquela situação que a pessoa está te levando. Então, um exemplo, vão falar para você, se imagine como um farol, doador de luz, sabe, assim. Então você consegue se imaginar, se visualizar, então acaba eu não sabia, sendo então, mais dessas fácil. analogias. Faz bastante analogia. Então, assim, para quem nunca teve contato, ok, é mais fácil. E é super válido também. Então, inclusive tem um aplicativo também da Brahma Kumaris, que tem algumas meditações, que é coisa de 5 minutos. E todas são guiadas. Então, tem essa do farol, tem uma que fala sobre o ser original, falando da gente mesma. Então, assim, é muito interessante para quem quer ter um primeiro contato. Você sentar um pouquinho e escutar o que está falando. Porque o nosso cérebro também, com estímulo, consegue acompanhar de uma maneira mais fácil e chegar, né, no processo. Quem medita é mais calmo? É mais calmo. Quem medita sabe tomar decisões melhores? Mais assertivas. Quem medita dorme melhor? Dorme melhor. Inclusive, naquela hora que você fez a pergunta do meditar de manhã ou à noite, eu medito pela manhã e medito à noite. 2 vezes ao dia. 2 vezes ao Fora dia. Fora os breaks. Porque à noite também a gente vem do processo de a mente estar acelerada, por ter recebido muito estímulo durante o dia, as nossas atividades. Então, a hora que eu sento para meditar, eu falo, bom, meu dia encerrou aqui. O que eu consegui resolver hoje foi hoje. Amanhã é um novo dia. Então, é um processo também para desacelerar, para a gente entrar num estado de calmaria, para ter uma noite de sono produtiva, né? Uma noite tranquila, né? Porque hoje também o sono é um grande né? Empecilho para muita gente, né? Muita gente usando medicamentos para dormir, né? Com a insônia. E fala que a gente é comprovado, a gente precisa ter uma noite de sono adequada, né? Para as células se refazerem, as células boas, né? E meditar antes ajuda muito. Fabi, quando você voltou desse retiro, que você ainda estava aprendendo a meditar, que você foi por uma outra pessoa, você viu essa pessoa ser impactada à distância? Quando você voltou 3 dias depois, já tinha alguma percepção? Não, 3 dias depois não. Mas assim, foi uma coisa que foi muito rápida. Muito rápida mesmo. Que eu acho até assim, eu não desprezo nenhum acompanhamento médico em nenhuma situação, porque eu acho que a medicina está aí para ajudar. Tem hora que a gente tem que fazer uso de medicamentos mesmo, porque a gente sozinho não consegue. Inclusive, eu passei por uma situação desafiadora em 2021. Eu nunca tinha tido nenhum problema de saúde mental e eu me vi diante de uma síndrome de pânico. Então, eu tive que fazer um acompanhamento, mesmo tendo todo esse conhecimento de meditar, todo esse conhecimento da prática, sabendo que poderia me auxiliar, mas a hora que a gente é pego de surpresa, a gente não consegue se lembrar. Então, assim, eu lembro que eu acordei num hospital com um enfermeiro segurando nas minhas mãos e falando para mim assim, só respire. Então, eu pensei, meu Deus, eu treino tanto a minha mente para respirar. E agora eu esqueci. E eu esqueci. Eu tatuei na minha mão, respire. Então, assim, quando eu vejo que eu tô num momento assim, porque os momentos desafiadores aparecem o tempo todo. A todo instante, então, né? assim, se a gente não conseguir lidar, a gente entra nesse automático e os gatilhos vêm. Então, assim, o importante é que a gente consiga identificar os gatilhos que nos causam esse mal-estar para conseguir sair. Então, assim, eu falo que se eu não meditasse, teria sido muito mais difícil. E aí você somou, então, né? A ajuda médica, a medicina, com a meditação. Prática. Mas eu acho, assim, que tem muita coisa que a gente consegue ter o controle. Mas como eu passei por alguns desafios seguidos, inclusive um luto,
Então, assim, é engraçado até porque foram coisas que no momento que eu estava resolvendo, parecia que estava tranquilo. E a hora que tudo acabou, que eu falei assim, nossa, acabou. Acho que agora terminou. Veio tudo, mas agora também acho que foi tudo. Quando eu achei que eu estava tranquila, eu tive uma crise de pânico. Então, porque você teve a força para passar ali pela situação, que você não tinha escolha, tinha que estar. Depois de tudo solucionado, que você falou, pronto, acabou. Aí que veio a síndrome de pânico. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata por meditar, por conhecer a prática, porque se eu não tivesse meditando, teria sido muito mais desafiador. Principalmente o período que eu passei. Então, assim, tudo me ajudou muito. Você sempre foi calminha, assim? Não, eu sou leonina. É mesmo? E eu fazia questão de falar, eu sou brava, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um leão verdadeiro. Aí eu vi que eu não era isso, eu estava aquilo, né? Porque eu não sou isso, eu sou amor, eu sou paz, eu sou felicidade, eu sou merecedora de ter tudo de melhor que o universo tem para me oferecer. Então, hoje eu me transformei. Hoje eu sou transformada. É uma Fabi antes da meditação, uma Fabi depois da meditação. Completamente. E as pessoas que estão à sua volta também. Também. Muito também. legal. E o legal, assim, que também você vê que as pessoas reconhecem, né? Então você fala assim, porque você pensa, a gente erra também e muito, né? Só que daí você tem consciência, né? Que você errou. Então o que muda é a consciência. A consciência. Porque a gente erra, óbvio, né? Às vezes você tem uma reação que você fala, poxa vida, claro. Se eu tivesse parado, eu não teria tido essa reação. Só que eu não vou ficar me chicoteando, me sabotando. A meditação também te livra de culpas? Te livra. Muito. Você não Isso vai, é importante, gente. Você não vai ficar, né, falando, pô, eu errei. Ok, se acolha. Fabiana, você errou. Tá tudo bem, vamos recomeçar. Amanhã é um outro dia. E bora lá, bora pra frente, né? Que a gente não tem tempo de ficar se lastimando, né? Sofrendo por uma coisa que já passou, né? E outra coisa muito importante que a meditação fez com que, assim, eu visse que não adianta você ficar pensando no passado, no que já passou. Passou. Se você ficar revirando, isso causa depressão. E nem ficar pensando no que vai acontecer no futuro, a longo prazo, porque é muito distante, né? O futuro é daqui a 1 minuto. Mas é exatamente isso, que se você pensa no passado, você desenvolve depressão. Sim, se você e o pensa futuro é no ansiedade. futuro, você desenvolve ansiedade. Viva isso. O presente, né? Então, assim, a gente tem que o nome já diz, né? E é um presente, né? Então, a gente tem que pensar que a gente está aqui agora. Então, eu estou onde meus pés estão. Então, eu estou aqui agora e a gente tem que dar importância para esse momento. Nossa, né? E isso é super, é bem bacana também da gente falar aqui, porque muitas vezes a gente tá num espaço, num lugar com amigos ou com família, e tá ali no celular e mexendo e falando com uma pessoa longe e com quem tá do nosso lado a gente não tá dando... Eu não tô falando, gente, quem tem que trabalhar, às vezes a gente tem que trabalhar, tem que responder, né? Sim. Mas Mas a gente tem que ter disciplina, né? Porque eu falo, a tecnologia, ela é feita para ajudar a gente, né? E muitas vezes a gente não toma benefício dessa ajuda, né? A gente acaba se intoxicando, né? E eu estava até comentando antes que esse ano eu fiz um propósito comigo mesma, porque eu estava achando que eu estava perdendo muito tempo no celular. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. E assim, eu tava vendo que eu gosto de ler o livro físico mesmo, ir na livraria, comprar. Aquele cheiro de livro não é uma igual, delícia, né? Então, assim, eu gosto de ler. E aí, eu comecei a ver que eu não tava lendo. Que assim, eu tava chegando em casa muito cansada, muito exausta. E aí, eu fiz um propósito desde o começo do ano que eu tenho conseguido cumprir, que é nos horários das minhas refeições, eu nem levo meu celular à mesa. Então, assim... esse horário é o horário para eu agradecer, para eu me concentrar, para eu colocar foco naquilo que eu estou fazendo. Porque você come assim, você faz um pi, você faz assim para olhar, aí você não aguenta, você apitou, você já está sabendo. Pega. Que é? Então, assim, eu coloquei isso como uma meta para atingir, eu consegui. E a hora que eu chego na minha casa, eu já coloco o celular,
em outro cômodo para carregar, não vejo mais. Dou uma olhadinha assim de vez em quando, alguma coisa assim. Minha filha não mandou uma mensagem porque ela mora fora, mas assim eu falo, se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar comigo, vai ligar no do meu marido se não conseguir. Então eu consegui praticar esse desapego e me fez muito bem, porque eu vejo que eu consegui voltar a ler, assistir alguma coisa que é interessante, porque senão você fica, você não faz nada. Você fala, gente, o que me interessa é a vida alheia. Perdeu horas ali, né? O que vai me acrescentar? Nada, né? E aí também o estímulo da tela antes de dormir, que também é importante. A gente atrapalha totalmente. As pesquisas falam, os médicos falam que a gente não pode nem dormir com o celular carregando no quarto, né? E aí, então... Ai, gente, mas é difícil tirar, né? Mas a gente tem que praticar o desapego, né? Porque o ser humano é muito pegado em tudo, né? Eu acho também que é controle, é medo de perder alguma coisa, medo de sei lá, alguém vai falar comigo, eu não vou responder. Mas quando não tinha, né? Tudo fluía, né? Então, assim, ficou, e principalmente com o WhatsApp, ficou muito aquela coisa do imediatismo, né? E aí de você se não responder. Não é? A pessoa te manda mensagem, a outra já quer que você responda automaticamente, né? Então, se não responde, te liga, né? Fala, meu, você não tá vendo a mensagem aí? Então, assim... É engraçado que é com filho, gente. Eles passam o dia inteiro com o celular na mão, aí você... Não atende, né? Não responde, não atende, aí a gente liga lá. Acho que eles são todos iguais, né? É isso. Fabi, e seus filhos? Você trouxe essa prática para sua família, para o seu marido, para os seus filhos? Eu tenho uma filha só. A minha filha mora fora, mas ela não pratica meditação. O meu marido também não pratica, mas eu, com os meus bons votos, eu sei que eu consigo atingi-los. Que bom. Vamos então, já essa resposta conduz a gente então para o nosso momento da nossa pergunta C. A gente vai fazer o brinde então, nosso brinde aqui do Carol Pode. Que delícia. Para prestigiar a sua visita aqui no nosso podcast. Adorei. Por você ter trazido esse assunto tão interessante, né? E que a gente pode quebrar tabus. Sim. E falar de meditação para quem quiser e precisa, né? Isso. Ser mais calmo, aprender a respirar, se livrar de ansiedades e muitos outros benefícios. Isso. Vamos fazer um brinde, então. Obrigada, Fabi, pela sua presença. presença. Obrigada você pelo convite. Mas eu quero te fazer a pergunta antes. Como hoje a Fabi, e com a prática da meditação, ela impacta ou transforma as pessoas à volta dela? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um propósito de vida. O meu propósito é impactar mesmo as pessoas, porque eu sei que eu tenho alguma coisa a contribuir com as pessoas. Então, assim, eu gosto de ajudar, eu gosto de acolher. Então, a meditação, eu sinto que eu tenho esse poder. Então, assim, hoje eu sou assim. E eu sinto também que eu sou merecedora de ter esse poder para conseguir fazer alguma coisa por alguém. Aquela leoa brava virou uma gatinha. Virou. É exatamente aquele meme que tem um gatinho se olhando como um leão, assim, eu sou o contrário. Eu era um leão, agora eu sou um gatinho. Mas a coragem continua aí, né? A coragem sim, porque a coragem é uma virtude, né? Que maravilha. Ser corajosa é uma virtude. Adorei, Fabi. Adorei também. saber um pouquinho mais. Vou tentar praticar a meditação. Isso, começa vou te pedir ajuda aí de vez em quando. À disposição. E tenta visitar a escola, entra no site para dar uma olhadinha na Brahma Kumaris, para você ver. É bem legal. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Obrigada a vocês aí que estiveram com a gente, conhecendo um pouquinho mais da Fabi e da meditação. E até o próximo podcast.